Ok. Estudo 6 de Atos. Por incrível que pareça, nós vamos bater o capítulo 6 e o 7. A aula vai ser um pouquinho longa, mas nós vamos conseguir, porque grandes coisas tem para acontecer aqui, sabe? O legal de estudar a Bíblia, gente, é isso. A cada dia que você pega, nem que seja aquele texto que você já leu 400 mil vezes, cada vez que você pega, você fala, uau, o que é isso, né? Então vamos lá, vamos lembrar o que estava acontecendo. Nós estamos estudando o livro de Atos. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, né? Que ele era médico, então ele que escreveu, então ele conviveu com Jesus, então é muito legal porque ele é muito detalhista, tá? O Mateus, ele é mais minucioso em questão de números, mas Lucas tinha uma outra visão, então é legal você estudar o Evangelho de Lucas primeiro, e aí agora vamos em Atos, que é a igreja primitiva, ok? Então, o que aconteceu no capítulo 6? A igreja já teve o batismo com o Espírito Santo, tá? Que era o fogo queimando, purificando todo mundo, já teve isso. E nós vimos na aula passada a igreja primitiva, como funcionava, nós vimos a história daqueles dois lá, que agora esqueci o nome daqueles dois, que foram e disseram que venderam um terreno, chegaram lá, deram metade, acabou morrendo um e acabou morrendo o outro. A Safira, que era a esposa, quando ela chega para ver, não falaram, muito legal. Então, e aí, se você não viu, veja o estudo anterior, que explica exatamente isso, né? O Pedro sendo Pedro, né? E assim, não era obrigado a doar, mas não porque mentiu. Então, isso serviu de exemplo, e isso que colocou todo o sinédrio e toda a liderança, assim, com medo mesmo, porque essa história se propagou para todo mundo. Então, o povo já tinha até medo de falar mal da igreja a igreja, né, que estava se criando, porque tinha acontecido isso com Ananias e Safira. Então, o que acontece? Agora já a chamar o Pedro para falar. Então, agora você vai vendo como que a igreja, o que a igreja passou, e automaticamente a gente vai poder encontrar respostas para o que é a igreja de hoje em dia, ok? Então, vamos lá. Primeira pergunta diz o seguinte: qual foi o primeiro problema que surgiu na igreja primitiva? O que aconteceu? 6:1. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Aí você me pergunta, quem eram os helenistas? Eu sabia que havia essa pergunta, porque eu também perguntei um dia, então vamos lá. Quando teve a separação e que os judeus foram levados cativos para a Babilônia, certo? Foram em 2 grupos. O primeiro grupo, vocês sabem que Alexandre o Grande teve uma participação muito importante na igreja, na fundação da igreja. A história dele é descrita no livro de Macabeus, e que as igrejas protestantes não colocam o livro de Macabeus como canônico, porque há algumas coisas que eles acham que tem contradição no contexto todo da Bíblia. Porém, Alexandre o Grande, o que ele fez? Ele foi conquistando os povos e foi dissimulando, distribuindo o idioma grego. Tá? Então, nós tínhamos um povo que foi conquistado por Alexandre o Grande, que falavam grego, esses eram os helenistas, tá? Que falavam grego. E os outros foram levados como escravos, também o idioma foi influenciado pelo Oriente Médio. Então, o que acontece? Havia esses 2 grupos, era tudo judeu, tá? A diferença era essa, um falava grego e outro falava hebraico, de acordo com o que aconteceu quando eles foram levados cativos, tá bom? Para Babilônia. Então tá explicado o que aconteceu. Os helenistas achavam que os hebreus não atendiam as viúvas da maneira que deveria, tá? Então, eles achavam, sabe os vitimistas? Vocês já viram hoje em dia, ligar a televisão, o povo do mimimi? Ai, me trata mal porque eu sou chinês, porque eu sou preto, porque eu sou branco, porque eu sou pobre, porque eu sou rico. Gente, isso já existia, tá? Então é um consolo pra gente. Não foi a nossa geração que inventou isso. Mimimi sempre teve. E mimimi na igreja?
Mano do céu, né? Então, o que que era? Eles começaram a reclamar, ai, só porque nós somos helenistas, porque nós falamos grego, então não são, as nossas viúvas não são atendidas na igreja. Começou isso aí, tá? Então, o que que aconteceu? Era um problema, era um problema. E aí, eles resolveram de desmembrar as atitudes, né? Os pré-requisitos para que a igreja funcionasse. Então, que eles resolveram ungir diáconos. A palavra diácono é aquele que serve, tá? Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos, isso aí é o versículo 2 a 4, e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas, porque eles é que pregavam, né? Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Então, aqui nós vamos ver quais são os requisitos para ser diácono, tá? Então, 7 homens que deveriam ter boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. A esses nós vamos encarregar, né, está escrito, encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, como nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Quem já trabalhou com uma igreja e crescendo, sabe o que acontece. De repente você começa, é tanta coisa para você fazer que você acaba deixando umas outras. Então, o que acontece? A Bíblia diz o seguinte, aos órfãos e às viúvas, a igreja sustenta. Tá? Isso foi criado aqui e já acontecia. Então, eles separaram, foram lá, escolheram 7 homens para fazer isso. Então, até hoje, nós vemos o cargo de diácono na igreja é aquele que fica na porta recebendo, anota o número dos visitantes, vai ver quem precisa de cesta básica. Isso é um serviço menos do que quem está pregando a palavra? Não, vamos lembrar do corpo. O corpo funciona em perfeita harmonia. Então, é assim, até o dedinho do pé tem a sua função. Porque sabe para que serve o dedinho do pé? Então, serve só para ter uma unha estranha e bater no canto dos pés das mesas, tá? Então, é para isso o dedinho. Porém, se ele não estiver lá, você não fica de pé, porque vai faltar equilíbrio. Então, até o dedinho que você acha que não tem função nenhuma, ele tem. Então, os 12, que eram os apóstolos, eles que dirigiam a parte de liturgia e de milagre, não sei o quê, eles têm o mesmo trabalho que os diáconos. Então, vamos deixar isso bem, bem marcado, que na igreja há diversidade de serviços. Paulo fala muito bem isso, ele explica muito bem isso, tá? Bom, então aí eles ajuntaram e quantos e quem foram os eleitos? Eu não sei porque esse computador hoje está estranho. Ah, agora foi. Então eles pediram quantos? 7. Então, ao parecer, agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, olha o nomezinho, e Nicolau. Gente, Pármenas é ótimo, né? Agora você achou tão bonitinho, vai ter um neném, botar o nome de Pármenas, vai ser o parzinho, né? Mas o povo tem mania de pegar qualquer palavra que está na Bíblia e achar que é nome, né? Então, tudo bem. Então, eles escolheram esses 7, apresentaram perante os apóstolos, e estes, orando, e impuseram as mãos. Quem frequenta a igreja sabe que é assim como se nomeia cargo, tá? Então, vai lá na frente, geralmente nas igrejas tradicionais mais antigas, essas coisas acontecem geralmente final de ano, culto de ano novo, essas coisas, mas é isso aí. E aí, o que eles iam fazendo? A função deles, do diácono, cuidar do bom funcionamento da igreja, porque assim os apóstolos podiam estar se dedicando mais, ok? E aí, o que aconteceu? Na pergunta 4 tem o seguinte, observe no texto do verso 7, quem crescia? Então, vamos prestar atenção aqui. E crescia a palavra de Deus. Aqui não fala da igreja, não fala dos membros, não. O que crescia? A palavra de Deus. E em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Por que tem essa expressão que crescia a palavra? A palavra já tinha sido escrita, tá? Mais ou menos, porque no livro de Atos só se tinha o Velho Testamento. Nem os evangelhos tinham sido escritos ainda. Então, a palavra se crescia por quê?
Foi aí que Mateus começou a escrever, o próprio Lucas começou a escrever, o Marcos, que nós já estudamos do Marcos, que ele era sobrinho de Barnabé, e ele andava lá, e ele já começou, então a palavra começa a ser escrita. E existem alguns livros que foram escritos e não são canônicos. Por quê? Existe uma divergência em alguns pontos. Então, quem elegeu a nossa Bíblia, que nós conhecemos hoje, de capa a capa, pode ver que todos os livros, eles não se contradizem, eles são coerentes entre si. Nós vemos o livro de Macabeus, que é muito interessante para você ver que é um livro histórico que vai contar todo o processo de Alexandre o Grande. Ai, deixa eu falar isso, que é muito legal. Vamos fazer um parênteses aqui. Deus estava preparando o mundo para receber a palavra, certo? Então, você vê lá os livros, aí termina lá o último livro do Velho Testamento, Antigo Testamento, é Malaquias. Aconteceu no livro de Malaquias, tem um espaço até o Novo Testamento. E diz que esse espaço houve silêncio sobre a terra. Silêncio, gente, silêncio é o quê? Não tinha profecia. Aí você escuta falar, nossa, morreram todas as mulheres, porque estava em silêncio porque não tinha mulher, né? Piadinhas à parte. O que aconteceu? Nesse espaço, Deus levantou Alexandre o Grande, que foi conquistando os povos. Então, acabaram-se as barreiras. Isso é escrito nos livros de história, que você estuda lá na escola, e tem contando no livro de Macabeus, tá? Que aí Alexandre o Grande foi colocando a mesma língua, que era o grego. Então, o que acontecia? Vários povos falando a mesma língua, aí acontece, nós entramos no livro de Atos, o mundo já estava preparado para receber a palavra no idioma que conhecia. Olha que legal. Desde a Torre de Babel, havia problemas de linguagem. Tá? Desde a Torre de Babel, nós vamos estudar isso quando a gente for pegar o livro de Gênesis. Porém, o mundo estava pronto. Quase 100% do mundo que foi conquistado por Alexandre o Grande falava grego. Então, por isso que havia os helenistas que falavam grego e para o evangelho se espalhar. Dando um spoiler do capítulo, um texto mais para frente, o que acontece? Quando eles foram para pregar, foram para expulsos, começou a perseguição também foi usada para que os evangelhos se dispersassem, tá? Que fosse alcançando todo mundo. E como havia uma língua que era quase universal, que era o grego, então isso foi muito importante. Então, mas você está falando que Deus usou Alexandre o Grande porque diz a história que ele era gay? Será que Deus usou? Gente, não pergunte para mim o que Deus usa para fazer o seu propósito, porque ele sempre usa. Ele usa alguém ou alguma situação. Então, Alexandre o Grande a função dele era exatamente conquistar e aumentar o Império Grego. E ele fazendo isso, o que aconteceu? Estava tudo preparado para quando começasse a perseguição lá no livro de Atos. Mais para frente, tá bom? Isso aí nós vamos ver depois. Então, vamos lá. A igreja, a pergunta 4, dizia o seguinte: o que crescia? Crescia a palavra de Deus. Em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Gente, olha isso. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, não era toda a elite da igreja da época que foi contra. Não, porque aqui os sacerdotes também entravam nessa. Então, é muito legal você saber disso, que tudo estava no controle de Deus. Gente, fala sério. Pode acontecer o que for, Deus não perde o controle. Deus sempre tem uma estratégia. Vamos lembrar que Deus é onisciente, ele é onipresente, ele conhece todas as coisas, tudo já está planejado dentro da sua mente. Mesmo planejando, mesmo sabendo que alguma coisa alguém não vai querer cumprir o chamado, tudo, ele sempre tem tudo arranjado. Então, vamos pensar que até o que nós passamos hoje em dia, como igreja ou não, sempre Deus tem uma solução, sempre Deus tem um propósito, beleza? Então vamos lá. Aí vai entrar o nosso personagem. Vamos lá, na pergunta 5. Agora que vai começar o estudo. Até agora foi só o prefácio. Pergunta 5. O que fez Estevão se destacar dos outros? Nós já lemos, ele está na lista dos 7. Presta atenção. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Sicília e Ásia, e eles discutiam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, ele foi colocado numa situação que ele estava com... Vamos imaginar que acho que era um inquérito, um julgamento. Imagina assim, né? Nós, os brasileiros, estamos mais acostumados de ver isso, né? Pega um tribunal lá e faz tanta pergunta até o cara sair, se contradizer. Porém, isso não aconteceu. Eles chamavam e começaram a se deparar que Estevão tinha as respostas. Estevão tinha a resposta para tudo. Ele não tinha tempo de crente suficiente para responder essas perguntas pelo seu próprio entendimento. Não tinha. Então, da onde que vem? Aí nós vemos o quê? O poder do Espírito Santo estava nele, tá? Então, vamos lembrar que Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo, mas olha como ele se saiu nessa situação, tá? Então, eles não podiam resistir aqui, ó, fala a sabedoria e ao espírito por qual ele falava. Qual era o espírito que ele falava? O Espírito de Deus, tá? O Espírito Santo nessa história. E aí, qual foi a atitude deles para incriminar Estevão? Aí diz o seguinte, então, subornaram homens que dissessem, gente, você pensa que isso só existe hoje em dia, isso? Cataram os caras, subornaram para tentar pegar Estevão na curva, sabe? Fazer perguntas que Estevão não ia poder responder. Um exemplo disso, numa pergunta de hoje, acho que já perguntavam naquela época, uma vez eu estava explicando a Bíblia para uma menina e ela falou assim, pois é, mas há perguntas que não têm resposta. Por exemplo, Adão tinha umbigo? Gente, fala sério. Isso é o cúmulo da pessoa que quer desviar o foco. Outro dia que eu estava falando de Jesus para uma menina, ela falou, então, mas eu tenho a base espírita, por quê? Eu não acredito se Deus existe, porque nasce criança tortinha. Pode ver, todo mundo que quer bater de frente com a Bíblia vem com essas perguntas, tá? Gente, Adão tinha um umbigo, eu acho o cúmulo, tá? Eu não quero nem conversar com alguém que fala assim, porque isso é cúmulo do desespero, tá? Para poder calar sua boca. Então, aconteceu isso, eles subornaram homens que dissessem, temos ouvido esse homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus, porque para o judeu, Moisés é um dos patriarcas, é o mais, assim, reverenciado por eles, tá? Aí vai, sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, tomaram ele, e levaram para o sinédrio, e apresentaram testemunhas falsas, que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Vamos saber que essas pessoas falavam isso, mas eram aqueles que foram subornados, tá? Então, começou, né, cutucar para ver o que Estevão ia falar. Então, a pergunta 7. Qual foi o depoimento deles contra Estevão? Porque eu temos ouvido dizer que esse Jesus aí, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. O judeu, ele tem veneração pelo templo. Veneração. Então, lembra que Jesus falou, porque esse templo eu vou, né, destruir, depois vai 3 dias e não sei o quê. Então, eles já pegaram isso aí para dizer que o cristianismo queria demolir o ponto principal da fé deles, que era o templo, que quem construiu o templo foi Salomão, não sei se vocês lembram, o que acontece? Davi pediu a Deus que ele queria construir o templo, e Deus falou, você não, porque as suas mãos são cheias de sangue, quem vai construir é o seu filho. Então foi Salomão que construiu o templo. Então, o templo, ele diz que vai acabar o templo, que vão destruir o templo, ele estava falando do corpo dele, que é templo do Espírito Santo, tá? Então, eles diziam isso, pegar isso que era um ponto principal para o judeu. E aí, gente, pergunta 8, agora vai começar, agora nós vamos começar isso tudo. Qual era a aparência de Estevão no momento de acusação? Versículo 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Você acha que ele estava com medo? Você acha que ele estava apavorado?
Você acha? Imagine a expressão dele, a gente fala cara de paisagem, né? Aquela coisa assim, tranquila, parecendo um anjo. Isso quer dizer o quê? Ele já não estava ali. Eu sempre falo que nós temos o nosso corpo, nós somos formados de 3 partes: corpo, alma e espírito. Corpo é o que vai, a terra come, né? Ou não, né? Não sei. A alma é quem é você. Então, a alma era ali o Estevão, o que ele conhecia, os gostos dele, a personalidade dele. Isto é a alma. E o espírito é o que vem de Deus. Quando você morre, o corpo sai fora e a alma e o espírito se fundem e vão para Deus, tá? É isso aí. Porém, nesse instante, o que ele estava? E o rosto dele transpareceu. Então, ele já estava numa outra dimensão. Se você assistiu Matrix, assim como eu, e não entendeu nada no dia que assistiu, e depois de 10 anos você assistiu de novo, continuou não entendendo nada, só que hoje você é capaz de entender por quê? Fala de dimensões diferentes. Então, muitas vezes há pessoas que dizem que o céu não é céu, é apenas uma outra dimensão. Ó, eu vou falar a verdade para vocês, eu não tenho resposta para isso, mas eu prometo que se eu morrer, eu não vou voltar a contar para vocês, tá? Pode ficar tranquila que eu não venho. Vocês vão descobrir quando chegar a vez de vocês. Então, o que acontece? Ele estava passando por tudo isso, ele tinha o poder do Espírito Santo em cima dele e o rosto dele transpareceu. Um parênteses, tinha um senhor na minha igreja, ele era semi-analfabeto. Pensa num velhinho, aquele gostoso. Sabe aqueles velhinhos gostosos da igreja? Homem de oração, criou todos os filhos da igreja. Tá. E minha mãe me conta, quando ele morreu, eu não estava mais no Brasil. Minha mãe conta que ele foi velado dentro da igreja, né? Que era o que ele queria. E que era muito engraçado. Na hora de visitar o túmulo, e do lado do caixão, o povo que ia, olhava o rosto dele, começava a chorar, dava a volta e entrava na fila de novo. E eu falei, mãe, mas por quê? O rosto dele, ele de olhos fechados, era de quem viu. Tá? Era tão tranquilo que você via a expressão do rosto dele, era de quem viu. Então, nós vamos ver isso aqui acontecendo com o Estevão. Ele estava sendo questionado, ele devia estar sendo brutalmente questionado para ser pego em alguma contradição, e o seu rosto estava calmo, como o rosto de um anjo. E aí, pergunta 9. O que o sumo sacerdote fez de fronte à acusação de Estevão? 7:1. Não, gente, é capítulo 7, versículo 1, tá? Não é 1:7:1. Desculpa aí. Vamos lá. 7, versículo 1. Então lhe perguntou o sumo sacerdote: porventura, é isto assim? Porque eles estavam acusando o Estevão de estar indo contra Moisés, que é contra o templo, e contra os patriarcas. E aí nós temos a defesa de Estevão. Eu não vou ler aqui, porque é do versículo 2 ao 53. Que legal, lição de casa para todos. E aqui o que Estevão descreveu minuciosamente em sua defesa. Então ele pega e começa com Abraão. Não estava acusando ele de não valorizar os patriarcas e não sei o quê. Ok, ele começou com Abraão, que foi o início da igreja. O início da igreja não foi em Atos, porque Deus chamou Abraão lá atrás e fala: sai dessa terra, que de ti, vou fazer uma grande nação, e papapá. E aí que começou o povo escolhido, ok? Então foi aí. Aí depois ele passou de Abraão, ele passou para Jacó, e os 12 filhos, porque esses são quem? São as tribos. As tribos, e nós vamos ouvir falar nessas tribos, que são os 12 filhos de Jacó. Nós vamos ver onde? Lá no Apocalipse já tem os 12 tribos, as 12 tribos. Então, aí ele vai para Moisés, livrando o povo da escravidão. Aí depois ele começa a contar sobre o tabernáculo. Aqui ele está falando tudo aquilo que os sacerdotes estavam acusando ele, tá? Dele ser contra. Então pode ver que ele falou com uma sabedoria que ele fez calar aqueles que estavam perguntando, tá? Aí ele falou sobre Davi, que queria construir o templo, e aí ele vem na rebeldia espiritual, tá bom? E aí ele fala, inclusive, do martírio dele. Pergunta 11. O que esse discurso causou aos ouvintes?
ouvindo isto, se enfureceram no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Gente, isso aqui o pessoal estava com gana de acabar com ele. Por quê? Tudo que ele falava tinha anexo, era coerente, porque não era ele que estava falando, sabe? Ele estava falando pelo poder do Espírito Santo. Então, eu digo para vocês, ai, mas então, naquela época, os apóstolos eram o top das galáxias, Deus falava só com ele. Não, Estevão era um diácono, e Estevão dá um baile de sabedoria nesses que estavam perguntando. Então, volto a dizer, não existe trabalho menor ou maior no corpo de Cristo, não há. Todos têm o mesmo valor. Deus pode usar um analfabeto para falar, Deus pode usar, porque Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. E, aleluia, se Deus achar que eu sou digna de ser instrumento dele, certo? Ainda bem, sabe? Eu fico pensando, que maravilha, Estevão estava passando nesse tempo. Ele já devia saber o que estava para acontecer. Qual eram as possibilidades? E, no entanto, ele vai e discorre todo o plano da salvação, historicamente, para eles. E aí, ele conseguiu, é chamado esse texto de defesa, porque ele explicou tudo. De que estavam falando? Que ele não respeitava os patriarcas? Então, tá bom, vamos lá. Ele começou com Abraão, Jacó, Moisés, e assim foi mostrando que ele tinha sabedoria, essa sabedoria não era dele. Aí o povo ficou louco, né? Começaram, eu acho barato que fala, a Bíblia fala, rilhavam os dentes, sabe aquele desenho animado? Era isso aí que eles estavam. E aí, olha só, qual foi a visão que Estevão teve neste momento, 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Gente, eu tenho um estudo sobre a morte do crente e eu uso esse texto, para mim ele mexe muito, porque eu fui fazer esse estudo quando minha mãe morreu, tá? Queria saber como que é a morte do crente. Minha mãe tinha medo de sofrer, e ela dizia assim, já pensou, eu tenho uma dor tão grande que vai levar a minha vida? Então, aí quando ela morreu, não morreu porque ela está internada no hospital, os médicos não deixam, né, sofrer de dor, deram anestésico, sei lá o quê, mas eu fui ver isso, olha aqui, Estevão, no meio dessa confusão toda, Deus deu a capacidade dele ver o que é que estava esperando ele. Ele viu o Senhor Jesus à direita do trono de Deus. Tá? Imagine se você vê um negócio desse. A sua vida não é a mesma nunca mais. Nunca mais. E há pessoas que tiveram esse privilégio. Paulo fala que ele foi ao terceiro céu e que ele fala umas coisas, eu não sei se estava no corpo ou fora do corpo, então ele deixa claro que ele pode ter sido arrebatado e Deus mostrou para ele umas coisas que ele disse, não posso contar, porque é coisas que a mente humana não vai. Então, eu pergunto, isso aconteceu com Estevão? Olha a intimidade que ele tinha com Deus. Uma intimidade ao ponto de Deus mostrar o que ele esperava e ele não ter medo e ele continuar fazendo, porque ele sabia que Deus estava cuidando. Então, eu vou falar para você, vou falar para mim, não importa o que você está passando, se você entregou o seu caminho ao Senhor de manhã, hoje, se você entregou o seu caminho ao Senhor no dia de hoje, Deus estará cuidando de você. Nada que vai acontecer na sua vida foge ao controle de Deus. Então, isso é um conforto nas nossas lutas. Eu não sei a luta que você está, eu sei a minha. Então, eu me vejo numa luta, assim, no meio da fervura. Oh, não vai ter jeito, eu não vou suportar. E aí, Deus acalma o seu coração, porque Ele sabe o que Ele tem preparado para você. Mas se eu não tenho intimidade com o Senhor, se eu não tenho intimidade com o Espírito Santo, eu vou me desesperar. Nós vemos a história de Pedro. Pula do barco. Em cima eu vou. Pedro não andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra, porque Jesus falou, vem, e ele foi. Então, qual é a situação difícil que você está hoje? Qual é o seu problema hoje? Você tem a confiança de se atirar sobre a palavra, as promessas e caminhar sabendo que você vai chegar lá do outro lado ileso?
Foi isso que aconteceu com Pedro. Tanto que quando Pedro olhou de volta, ele começou a afundar. Foi Jesus lá e pegar. Ó, por que Pedro duvidou? Gente, eu nem tinha pulado, tá? Mas porque eu ainda não sei nadar, eu não tinha nem pulado. Mas é porque tudo vai variar do nível de afinidade que você tem, o nível de intimidade que você tem com o Senhor. Então, ai, olha o que Deus fez na vida dos patriarcas, na vida de Estevão. Ele fez por quê? Porque ele quer fazer comigo e com você. A diferença é que ele tinha intimidade com o Senhor. Ele estava clicado, sabe, na mesma sintonia. Então, ele sabia que ele tinha entregue a sua vida a ele e que tudo o que acontecesse não ia sair do controle do Senhor. Olha que coisa. Aí eu pergunto para mim, primeiro, né? Qual a porcentagem de Estevão que eu tenho na minha vida, no meu comportamento? Ai, gente, é 0,00%, tá? 0,1% que eu tenho de Estevão. E isso, Deus não faz acepção de pessoas. Se ele fez isso na vida de Estevão, ele pode fazer na sua hoje. Ele pode te dar coragem para você bater de frente com todos os membros da concorrência, né? Ele tem essa capacidade, Deus está querendo ter esse nível de intimidade com você, sabe por quê? Não vai ser você que vai ser exaltado, é o nome dele que vai ser exaltado. E às vezes a gente se preocupa com os problemas, com as lutas, e esquece que a solução vai vir da onde? Do Senhor, que é para ele receber todo o crédito do nosso livramento e do nosso milagre, do nosso sucesso. O crédito vai somente a ele. Por quê? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, a minha luta hoje é para que o nome do Senhor seja glorificado no final. A sua luta hoje é para isso. O que você vai ver depende do nível de intimidade que você tem. Intimidade com o Senhor não é ir domingo na igreja, no culto e amém. Não é na hora do alimento. Senhor, abençoa a nossa comida, obrigado por tudo, amém. Não é. Nível de intimidade é o quê? É você estar lá, você poder estar andando, estar orando, conversando com o Senhor e a qualquer hora você estar ligado, sabe? Não é passar fax, mas estar direto ali e observar, colocar os ouvidos atentos às coisas que Deus vai te mostrando. Ele fez isso com Estevão e pode fazer isso comigo e com você. E ele quer agir na minha vida e na sua vida, para que o nome dele seja exaltado. E porque ele só não faz porque nós não temos intimidade suficiente para isso. Nossa, ganhei uma lambada agora. Vocês eu não sei, mas eu ganhei. Bom, então, e aí, pergunta 3. Qual a consequência dessa visão? Ele viu. E aí ele fala, né? Ele fala. Eles, porém, ele falou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E a consequência dessa visão, e eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. Avançaram nele, tá? Arremeteram, é isso, avançaram nele, certo? Aí, o que acontece? A pergunta 14. Quem era esse Saulo que recebeu as vestes de Estevão? Havia um costume que quando uma pessoa... gente, pois é, morrer apedrada já era costume na vida daquele povo. Fala sério, né? Era costume quando uma pessoa ia ser apedrejada até a morte, tinha que ter uma autoridade junto. Podia ser um parente, tá? Ou uma autoridade do governo lá, um policial, ou sei lá o que era, como é que chamava antes, né? Ou um parente ou alguma pessoa próxima, porque no apedrejamento eles tiram a capa. A capa, naquela época, era capa mesmo, assim, era sinônimo de cobertura e autoridade. Então, é assim, geralmente o filho mais velho tinha. Vocês lembram lá a história de Jacó? Ele fez uma capa colorida para José, e os outros irmãos, que eram mais velhos do que ele, ficaram com ciúme disso. Então, a capa era sinônimo de autoridade, vamos dizer assim. Quando Jesus foi crucificado, o que os soldados fizeram? Eles lançaram sorte na capa de Jesus, eles não rasgaram. Dizem que é porque era uma trama muito bem feita, não sei o quê. Vem dizer que Jesus era pobrezinho, isso aí é tema para outra história, mas a capa dele era muito luxuosa e foi tirada a capa. E aí os soldados jogaram sorte, quer dizer, apostaram lá para ver quem ia ficar. E no caso do apedrejado, ia o quê?
tiraram a capa e iam entregar ou para alguém da família ou para uma autoridade. E aí tinha lá um tal de Saulo. Eu estudei uma vez. O que acontece? O que acontecia com Saulo? Há uma história de que Saulo era cunhado de Estevão, tá? Isso não é canônico, e eu fui ver quem defende essa teoria, que eu não acho absurdo, pode ser, tanto faz o que era, né? Nós sabemos que Paulo depois, ele era sozinho, então diz a história que a esposa dele, quando ele se converteu, ela parou de caminhar com ele, tá? Então essa teoria diz o seguinte, que Saulo, como era o cunhado e ele era uma autoridade, foi jogado lá e ele não entendia o que estava acontecendo, tá? Agora, essa história eu ouvi, eu estudei muito tempo, porém, eu fui descobrir agora que o único grupo que usa essa história são os espíritas, tá? Não estou dizendo que os espíritas são tudo do capeta, não é isso. Então, para desenvolver uma teoria, eu vou buscar quantas pessoas falam sobre esse tema. E hoje, nos dias de hoje, só aparecem os espíritas defendendo isso. Pode ser verdade? Isso não altera. Se é verdade ou não altera o rumo da história, tá? Então, só esclarecendo isso daí, e que as testemunhas lançaram ele fora da cidade, apedrejaram, e as testemunhas deixaram as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, ok? Pergunta 15. O que Estevão fazia enquanto era apedrejado? Bom, você imagina você morrer de pedrada. Não é uma coisa rápida, não é uma coisa indolor, porque cada um vai jogar pedra, não sei nem quanto tempo leva para matar uma pessoa apedrejada. Os que são bons de mira até joga na cabeça, ou sei lá, né? Não sei se tem isso. Cursinho para apedrejamento, vai ver que tinha, né? Então, imagine a dor que estava. Mas vamos imaginar como estava Estevão. Porque enquanto ele era apedrejado, gente, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele estava vendo Jesus. Ele estava vendo Jesus, porque Jesus já se mostrou para ele sentado à direita do trono de Deus. E ele viu, e ele falou, Senhor, recebe o meu espírito. E aí a pergunta 16 diz, qual foi a última oração de Estevão? Diz o seguinte, e ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo, Senhor, não lhes imputes este pecado. A que ponto você consegue orar pedindo perdão para o seu algoz? Tá? Eles estavam matando Estevão, ele estava com dor, lógico, ele sabia que ele estava morrendo ali, e, no entanto, ele pediu para quê? Para que Deus perdoasse o pecado deles. Sim? Já parou para pensar? Você é capaz disso? Você só vai fazer isso quando você tiver intimidade suficiente. E aí, pergunta 15, o que Estevão fazia? Ai, peraí, que bagunçou tudo aqui. E aí, ele pega e foi, o que o versículo 60a diz que ele ajoelhou e pediu que não impute esse pecado, e no 60b diz o seguinte, com essas palavras ele adormeceu. Se você está morrendo de dor, de tortura, você não adormece. E aqui não diz que ele agonizou até morrer, diz que ele adormeceu. Voltando ao estudo sobre a morte do crente, existem 3 textos na Bíblia que falam sobre a morte do crente, tá? Quem caminha comigo já sabe dessa história, mas vai ouvir de novo. E aí diz o seguinte, Jesus fala sobre o rico e o Lázaro, e que o rico morreu, e o Lázaro, os anjos vieram buscar. Tá? Aí nós vemos Jesus lá na cruz, o ladrão vira e fala assim, mestre, lembra-te de mim. E Jesus fala o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Tá? E agora vamos ver Estevão. Estevão tinha essa intimidade com o Senhor. Ele viu Jesus sentado
à direita de Deus. Os anjos vieram buscá-lo e ele adormeceu. Não tenham medo da morte do crente. E o crente é aquele que crê. Não importa a igreja que você vai, nem se você não vai à igreja, não importa. O que está importando aqui é o relacionamento que você tem com Cristo. Então, Estevão, ele foi o primeiro mártir, é o primeiro que no livro de Atos nós vamos ver muita coisa acontecendo. Mas eu quero perguntar para vocês isso: qual a porcentagem de Estevão que tem dentro de mim hoje? Qual é a porcentagem da fé que eu tenho? Se é em porcentagem da fé de Estevão na minha vida. Qual é a intimidade que eu tenho com o Senhor para passar por tudo isso? Essa sabedoria veio do Espírito Santo. Ele não leu o script, tá? Ele não tinha colinha para dar um baile nesse povo todo que eram só pessoas cultas que estavam lá examinando ele, trucidando para ver ele falar alguma bobagem. E ele, com maestria, com tranquilidade, o rosto parecia... Ele não estava xingando, você vai queimar no inferno, não. Ele estava com a expressão de um anjo enquanto ele falava, e tiraram ele para fora, e apedrejaram ele, e ele olha para o céu e fala que viu Jesus. Aí nós sabemos que o anjo veio buscar e ele adormeceu. Ele não agonizou de dor, ele adormeceu. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, eu tenho para vocês isso. A pergunta, geralmente cada estudo eu tenho algumas perguntas. A de hoje é só essa. Qual a porcentagem de Estevão que eu tenho na minha vida? Aí eu vou te contar uma coisa. Nem que seja 0,00, blá, 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 sempre é tempo. Hoje é tempo de você começar a ter uma intimidade maior. E quando você começa a ter essa intimidade, o que acontece na sua cabeça? Você começa a ver as coisas como você nunca viu. Você começa a descobrir umas coisas que acontecem no seu cotidiano. Você começa a ver sobre a leitura espiritual. Você começa a ver que Deus está no controle de todas as coisas. E se você sabe que Deus está no controle, que você entregou o seu dia a Ele, sabe que tudo vai dar certo. Porque Paulo fala lá em Romanos, sabemos que todas as coisas cooperam para bem dos que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo um propósito. Você acha que você é um ID a mais? Você é uma identidade a mais? Não, não, você não é um documento a mais. Você tem uma identidade. Deus te chama pelo nome e Ele tem um propósito para a sua vida. Então, Ele já está com tudo pronto. O que você está fazendo para tomar posse de tudo isso? Então, ter a certeza que você vai morrer e não estar triste e desesperado, porque você já sabe o que vai acontecer. Glória a Deus, glória a Deus. Então, a pergunta de hoje é só essa. Qual a porcentagem de Estevão que eu tenho na minha vida? Isso é um desafio. É um desafio para nós. Nós nos encontramos toda semana. Eu quero ver, semana que vem, testemunhos, vocês me contarem o que aconteceu, como você pode caminhar mais, o que você tem que deixar, ou como você pode mudar a sua vida a partir de hoje. Que seja um hoje... Para quem está vendo o estudo ao vivo, hoje é 25 de julho de 2024. Então, eu quero saber qual quantidade de Estevão você tem. E, com certeza, daqui a um mês, se você continuar nessa linha, você vai ver, oh, Senhor, eu quero mais, eu quero mais. E, para terminar de tudo, eu vou mencionar uma música, né, um hino, que diz o seguinte: quem já pisou no Santo dos Santos não quer mais sair. Se você já pisou no Santo dos Santos, se você já provou a misericórdia, a bondade e o amor do Senhor, outro lugar não te serve. Então você vai caminhar e se prepara para você fazer diferença, porque hoje nós estamos escrevendo o último livro da Bíblia. O último livro da Bíblia está sendo escrito pela minha vida e pela sua vida. E que o Senhor esteja com todas nós e que o Senhor derrame sobre nós a sua sabedoria, a sua paz, a sua coragem e que Ele nos preencha daquilo que Ele quer para que trabalhemos e façamos diferença no reino de Deus. Amém? A gente se vê a semana que vem.